Olá, boa noite. Boa noite a todos aí de Portugal. Aqui no Brasil são 6h30, aí já são 10h30. Eu queria muito agradecer a possibilidade de participar aqui, parabenizar toda a organização desse evento maravilhoso. Eu tive o privilégio de participar da Campus Party no passado presencialmente aqui no Brasil. E, né, no meio dessa situação que estamos vivendo, trazer esse conteúdo na forma digital é muito interessante. Então, parabéns a todos. Antes de começar, eu vou dividir aqui uma apresentação com vocês. Eu queria falar, né, quem sou eu um pouquinho. Eu sou engenheira nuclear, formada aqui no Brasil, e eu trabalho numa multinacional do setor, e sou conselheira da Associação Brasileira de Energia Nuclear, né, também. E aí, hoje eu queria conversar aqui um pouquinho sobre essa tecnologia que muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas têm dúvidas. Então, se quiserem enviar perguntas, eu gostaria de deixar um tempinho no final para poder responder suas perguntas. Deixa eu compartilhar aqui. A apresentação. Vamos lá. Então, eu vou falar da energia nuclear num contexto do futuro de energia limpa. Nós sabemos que estamos vivendo, né, numa situação onde há uma procura por energias limpas por conta da mudança climática, de diminuição da temperatura do planeta. Então, qual seria o papel da energia nuclear nesse futuro? Um relatório da Agência Internacional de Energia, que foi liberado em maio de 2019, falou que a energia nuclear, junto com as renováveis, junto com eficiência energética e outras tecnologias inovadoras, elas caminham junto para uma contribuição significativa para que a gente consiga alcançar essa energia sustentável, esses objetivos de energia sustentável e aumentar a segurança energética. Então, assim, as organizações internacionais já estão começando, tardiamente, mas estão começando a reconhecer o papel importante da energia nuclear nesse contexto de energia limpa. Mas eu queria, antes de voltar um pouquinho, antes de explicar sobre por que eu acredito que é um papel fundamental da energia nuclear nesse futuro de energia limpa, que eu queria voltar um pouco aos conceitos da energia nuclear e da radiação, só para a gente falar na mesma base. A radiação é natural. Os elementos radioativos, eles são encontrados na natureza, nas rochas, na água, nos sedimentos, são encontrados nos alimentos que nós consumimos. A banana, por exemplo, tem potássio. Potássio é um elemento radioativo, né? O potássio 41. É encontrado a radiação cósmica. Então, quando nós estamos simplesmente caminhando do lado de fora, quando nós estamos jogando futebol, nós estamos recebendo radiação. Quando nós voamos, nós passamos para uma camada diferente da Terra que diminui a nossa proteção da radiação cósmica. Então, a gente recebe uma dose até maior de radiação quando estamos voando. Recebemos radiação em exames médicos, em diagnósticos e tratamentos de doenças. Então, a radiação é algo natural, que nós utilizamos para diferentes tecnologias, diferentes aplicações, para colaborar com a sociedade. E quais são essas aplicações? Além da geração de energia, a gente pode utilizar a energia nuclear para preservação de alimentos, para irradiação de alimentos. Na irradiação de alimentos, a gente pode irradiar esse alimento para eliminar bactérias e micro-organismos que causariam o amadurecimento dele acelerado e reduzir esse tempo. Ou seja, a gente consegue manter aquele alimento bom por mais tempo, e isso nos ajuda em diversos aspectos, principalmente no mundo que a gente vê que tem muito desperdício e ao mesmo tempo tem muita gente passando fome. A gente pode utilizar essa tecnologia para esterilização de equipamentos médicos, por exemplo, a seringa, as borrachas que são utilizadas nos hospitais, elas precisam ser esterilizadas e irradiar esses equipamentos é uma das formas que a gente tem para esterilizar.
Então, nós todos, de alguma forma, já utilizamos os benefícios dessa tecnologia. Outras coisas que utilizam a tecnologia nuclear, preservação de artes, de obras de artes, de restauração. Essa parte de preservação de obras de arte, restauração de obras de arte, também se utiliza da tecnologia nuclear. Ela pode ser utilizada na medicina, que é bem conhecida, que é uma das aplicações mais conhecidas na medicina nuclear, para tratamento de câncer, para diagnóstico de doenças. Na agricultura, ela pode ser utilizada também. Então, existe uma infinidade de aplicações que essa tecnologia ela é utilizada para o benefício da sociedade, inclusive para gerar energia. E aí, por que a energia nuclear? A energia nuclear é uma energia bem densa. Uma pastilha de urânio de 7 gramas gera tanta energia quanto 2 toneladas, quase uma tonelada de carvão, e ocupa um espaço muito menor. Então, é uma energia muito densa, tem uma produção de energia muito grande em uma pequena quantidade do combustível. Além disso, durante esse processo de produção de energia, ela não produz nenhum gás de efeito estufa, não produz nenhum dióxido de carbono. Aqui eu tenho um gráfico que mostra a comparação da produção do ciclo de vida de cada fonte de energia. E como vocês podem ver, produz até menos do que a solar, do que a própria solar e do que a hidrelétrica. Isso aqui leva em consideração todo o ciclo de vida da fonte energética. Mas a nuclear, durante o processo de geração lá dentro do reator, ela não produz nenhum CO2. Então, ela é uma energia limpa. Ela não depende de condições climáticas também para produzir energia, ou seja, não tem problema, está chovendo ou não está sol, ela vai continuar produzindo energia. E precisa de pouco espaço físico. Ela pode, o espaço que uma fazenda eólica, uma usina eólica precisaria para produzir a mesma quantidade de energia que um reator nuclear produz, seria 360 vezes maior, em média. E na solar, no caso, cerca de 75 vezes. E pode ficar próximo aos centros de consumo. O que eu falo? O que isso significa? Né? Por exemplo, uma hidrelétrica no Brasil, por exemplo, fica muitas vezes, no geral, longe dessas grandes cidades. E a usina nuclear, ela pode ficar mais perto. E isso reduz custo de transmissão, reduz perdas na transmissão da energia. Porque a energia é produzida num local e tem que ser transmitida para chegar nas casas, nas fábricas, no centro de consumo. Então, essa fonte pode ficar próximo a esses centros de consumo e, com isso, reduz essas perdas. E um alto fator de capacidade. E o que é o fator de capacidade? O fator de capacidade é uma comparação entre a energia produzida, real, e o máximo que ela poderia produzir. E o tempo total que está disponível aquilo. Então, por exemplo, a energia nuclear tem fatores de capacidade de 80% para cima, porque ela fica funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enquanto nós temos, em comparação com algumas fontes renováveis, um fator de capacidade de 30%, 40%. Então, essas características mostram como essa fonte é confiável, como ela tem várias vantagens e que ela contribui para esse futuro de energia limpa. A NASA fez alguns estudos sobre a relação da energia nuclear com a poluição e a mudança climática. Em 2013, eles publicaram um trabalho que demonstrou que se não houvesse geração de energia nuclear entre 1971 e 2009, cerca de 1,8 milhões de pessoas teriam morrido devido à poluição do ar, porque a poluição do ar causa doenças respiratórias, e o fato de termos utilizado energia nuclear no mundo durante esse período impediu essa média de mortes por esse motivo. Então, além
dos usos dessa energia durante a medicina e outras aplicações que permitem com que vidas sejam salvas, na produção de energia, pelo fato de ser uma energia limpa, ela também está salvando essas vidas que essas pessoas poderiam desenvolver doenças. Um exemplo dessa aplicação é a China e a província de Ontário, no Canadá, que optaram por desenvolver a tecnologia nuclear nesses locais, não só como uma medida de produção de energia, mas como uma medida de saúde pública, para reduzir essa poluição do ar. E um exemplo da densidade dessa energia e de como ela pode ser utilizada para a solução para a mudança climática é o fato de, por exemplo, nos Estados Unidos, 20% da energia produzida lá é nuclear, mas esses 20% correspondem a 60% da energia limpa produzida no país. Então, é uma densidade muito grande. No mundo, hoje, nós temos cerca de 440 reatores em operação, reatores nucleares, e cerca de 55 em construção. Os Estados Unidos hoje é o país com o maior número de reatores e a maior produção de energia nuclear, e a França vem logo em seguida com mais de 70% da sua matriz energética nuclear. E muitas pessoas perguntam, mas não tem países desistindo, não tem países optando por sair dessa tecnologia? E aí eu coloquei uma listinha aqui dos diversos países que se utilizam dessa energia hoje. E mostrando que mais 55 reatores estão atualmente em construção e muitos mais estão sendo planejados. E aí eu quero falar um pouquinho sobre as novas tecnologias, porque eu sei que muita gente se preocupa, e Fukushima, e Chernobyl, e os reatores antigos, e a tecnologia ultrapassada. A tecnologia nuclear está em constante desenvolvimento. Os reatores que a gente tem mais antigos hoje são da geração 2. E os que estão sendo implementados, construídos hoje, em geral, são da geração 3+. E o que significa isso? Eles são desenhos evolucionários que implementaram condições passivas de segurança nos seus designs. E o que seria condição passiva? É utilizar de elementos da natureza para uma segurança intrínseca. Então, por exemplo, a gravidade, se houvesse... Uma das coisas que aconteceu no caso de Fukushima foi a perda de eletricidade, né? Perda o blackout da estação, e não tinha mais energia para realizar o desligamento do reator. Então, as novas gerações de reatores, se houver perda de energia, os sistemas de desligamento do reator caem por gravidade. E isso faz com que não dependa do operador, da pessoa ali para iniciar esses processos, e traz uma segurança intrínseca a esses designs. Além disso, os designs revolucionários que estão em desenvolvimento também permitem redução do rejeito, e outros tipos de tecnologias, como a França faz, permitem reciclar os combustíveis utilizados. Então, a tecnologia nuclear não é uma coisa que ficou estagnada no passado, é uma coisa que está em constante desenvolvimento, e os novos reatores que estão sendo implementados ao redor do mundo se utilizam desses desenvolvimentos tecnológicos. A matriz energética do futuro, eu coloquei uma foto aqui, é uma matriz limpa. E como a gente consegue essa matriz limpa? Utilizando de energias limpas, e de todas as energias limpas. E a energia nuclear é parte dessa solução. Ela não exclui a utilização das renováveis, em hipótese alguma. Uma matriz, para ser confiável, ela precisa de diversos atores ali, né? Diversas fontes. Então, a combinação da nuclear com as renováveis permite trazer essa segurança para a matriz, porque as renováveis têm essa intermitência, mas elas precisam sim ser utilizadas na matriz de todos os países que têm a oportunidade de desenvolver. Então, quando você coloca nuclear ali com aquela densidade, com aquele fator de capacidade, com aquela confiabilidade dela,
juntamente com as renováveis, você tem uma matriz robusta, segura, confiável e limpa, porque ela é também uma energia limpa. E eu queria abrir oportunidade aqui, talvez, para responder algumas perguntas ou falar sobre alguns outros detalhes, como, por exemplo, há muitas perguntas sobre o rejeito do nuclear. Mas, com essa densidade energética, nós conseguimos colocar, por exemplo, a energia que eu utilizo em toda a minha vida. Se fosse toda gerada por nuclear, o rejeito dessa energia caberia numa latinha de Coca-Cola. O rejeito nuclear, ele é pequeno. De 60 anos de operação de usinas nos Estados Unidos, o rejeito caberia dentro de um campo de futebol. Então, ele é monitorável, ele é reduzido, ele é estourado, guardado em segurança. Então, e além disso, como eu já falei, existe a possibilidade de reciclar. A França faz bastante isso. Uma grande parte da energia produzida na França é de combustível nuclear reciclado, porque quando ele é tirado das usinas, ele ainda tem muita energia para produzir. Então, eles reciclam aquele combustível e colocam de novo para produzir. Nem todos os países optam por esse tipo de procedimento, mas é possível fazer também como a França faz. E como eu falei, a radiação é natural. Existe uma estação chamada Grand Central em Nova York, que ela é toda feita de granito. E o granito é um grande absorvedor de radiação, e ali ele emite muita radiação. E a radiação emitida naquela estação para os funcionários lá é maior do que o que os funcionários de uma usina nuclear recebem. E é uma estação de trem que todo mundo pega os trens ali para ir para cidades diferentes, para estados diferentes nos Estados Unidos, mas a gente olha muito para a usina nuclear ali. Então, assim, eu sei que é um assunto meio contraditório para muitas pessoas, por não ser algo que a gente costuma ver, é algo que muitas vezes vem na nossa mente com uma denotação negativa, mas a quantidade de benefícios que essa tecnologia traz para a sociedade não dá para contar nos dedos da mão. Eu trabalho no setor, atuo no setor e continuamente me surpreendo com todas as aplicações que essa tecnologia tem. E nesse futuro de energia limpa que nós estamos buscando, que nós estamos tentando, né, nessa corrida contra a mudança climática, contra o aumento da temperatura do mundo, nós precisamos nos utilizar de todas as nossas cartas na manga, que permitem que a gente continue a crescer como sociedade, desenvolver novas tecnologias, crescer o desenvolvimento das pessoas, porque existe a associação de que a energia utilizada está associada ao índice de desenvolvimento humano. Então, os países com maiores índices de desenvolvimento humano têm uma utilização energética maior também. Então, a gente precisa que esse desenvolvimento chegue nos países que têm uma menor, né, uma necessidade maior, e isso demanda produção de eletricidade, e para produzir isso, nós precisamos de diferentes fontes de energia, mas se nós queremos um futuro descarbonizado, né, se a gente quer fazer uma transição para uma matriz descarbonizada mundial, nós precisamos utilizar todas as fontes energéticas que nos permitem alcançar esse futuro. E a energia nuclear é parte dessa pizza, porque são várias coisas que entram ali. Não é uma solução, não é uma fonte energética única que vai permitir que os países consigam ter uma matriz confiável e limpa. É a combinação dos melhores atores. E a nuclear faz parte um desses melhores atores, por conta de todas essas características que eu mostrei ali na apresentação, por conta dessa densidade, dessa confiabilidade da energia e por produzir uma energia limpa, por ser, em combinação com as renováveis, essa matriz é uma matriz
confiável e limpa, porque depender exclusivamente de energias renováveis é complicado por conta dos fatores característicos dessas fontes. Então, assim, a combinação, o casamento dessas diferentes fontes é a solução perfeita. Então, aqui no Brasil, o Brasil ele é abençoado por ter bastante, né, possibilidade de produzir energias solar através da energia eólica, mas a gente precisa de uma base que seja, né, confiável, que a gente tenha como atender aquela demanda. E aí essa base, essa complementação, vem de fontes como a nuclear. Então, assim, eu queria deixar essa mensagem para vocês aqui, conversando com vocês sobre isso, sobre nessa migração para um futuro descarbonizado, no futuro de energia limpa, nós precisamos entender que a combinação da nuclear com as fontes renováveis é essencial para alcançar os objetivos de energia sustentável e de um futuro onde nós não vamos continuar causando tanto dano ao planeta com o aumento da temperatura. Muito obrigado. Mais uma vez eu queria agradecer à organização por essa oportunidade. Queria parabenizar também mais uma vez por esse evento, que tantas palestras interessantes, né, tanto conhecimento sendo dividido, e desejo a todas as outras palestras um ótimo evento para os próximos dias também, e muito obrigada.